Notáveis. O importante é que aqui temos os notáveis. Aí sim. Que temos aqui presenças ilustres nesse programa. Temos aqui o Holiday, Fernando Dr. Holiday, que está aqui. O Dr. Durso, que acabou de chegar dos Estados Unidos. Você está fazendo o que? Férias, doutor? Tirei férias e fui pro Epic. Pro Epic Universe, o novo parque da Universal. Ah, o parque que tem o Mario Bros. Tem todos os... Legal. É? Boa. E temos também o nosso querido Felipe Monteiro, que é o nosso Francisco, nosso já querido Chico Burger, o Felipe Monteiro, que participa aqui da programação e tem uma visão que a nossa audiência odeia. Isso. É bom que ser honesto com a pessoa. Do quê? Não, tem que ser honesto. A audiência não gosta dele, mas tem gente. Por que você acha que a audiência não gosta de você, meu querido Felipe? Não, boa pergunta. Eu só percebi que a audiência gostava de mim depois que eu entrei na página do Pânico e vi os comentários das pessoas falando mal de mim, né? Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Boa pergunta. Por que não gosta de mim? Só porque tem uma visão diferente. Não. Eu acho que quando você é a favor dos impostos... Da Cracolândia. E da Cracolândia. E do Hamas também. E do Hamas. Amigos do Hamas. Então eu acho que a sua posição é meio polêmica. Mas eu quero saber o seguinte. Você acha que tem que regular as redes? Eu acho que tem que regular as redes, claro. E digo mais, Emílio, o problema não é regulação. Todo mundo é a favor da regulação das redes sociais. Todo mundo? Mas calma. Qual tipo de regulação? Porque o que a gente vê a regulação, o que eu concordo com uma regulação é as pessoas que estão lá mostrar a cara. Que não quer mostrar a cara, mas que tenha lá o CPF, porque se for o Zezinho do posto, beleza. Qual é o CPF por trás do Zezinho do posto? Só isso. Só que o que a gente vê e o problema é que vem os jabuti, que aí que vai escalando para censura. E isso eu não concordo. Então, assim, se for para ser para censurar, eu não concordo que não tenha nenhuma, nem o CPF, nem nada. Agora, se for para regular justamente só isso, para você poder culpar a pessoa que está cometendo crime, fazendo alguma coisa, ter o CPF dele, somente isso, eu concordo também. Só que a gente sabe que, infelizmente, quando vem projetos assim, vem os jabuti para poder censurar e calar quem eles querem encarar. Mas esse é o ponto, Morgado. Esse ponto, por exemplo, você é a favor de uma regulação nesse sentido. Só isso. Isso é regulação. Mas você sabe que não é assim que funciona. Eu sou a favor de uma regulação que exponencializa a liberdade de expressão. Por exemplo, o que acontece hoje em dia? A regulação, mas quem faz regulação é a plataforma. O YouTube faz a regulação dele, o Instagram faz a regulação dele, já tem regulação privada. E o que acontece hoje em dia? Uma pessoa com espinha no rosto, no Vale do Silício, consegue dar mais voz a uma pessoa e menos voz a outra. Olha que absurdo. Através do algoritmo, pelo interesse individual e ideológico, também está nesse lugar. Agora, quando você vai para o político, é pior ainda. Porque o político, com essa ferramenta, a gente sabe o perigo que é. Você acha que, além da Big Tech, tem que estar na mão de um político? Não, aí que é o ponto que eu acho que não. Pelo seguinte... Mas está sendo votado para esse lugar? Não. O caminho é esse. Você acha certo... 2630, o PL 2630. Você acha certo trazer da China alguém para regular a rede no Brasil? Com a expertise. É um absurdo. Mas tá aí. Ainda coloca o emissário da China junto com o secretário de propaganda do governo. Ou seja, não tem nenhum sentido essa postura do governo federal. Mas assim, e eu falo isso, que tem que regular as redes sociais, em apoio à direita. Em apoio aqui ao meu Holiday aqui. Porque eu sei o seguinte, eu sei que quem sofre mais banimento das redes sociais é o pessoal da direita. O que tem amigo meu de direita que fica no tal de shadow ban, fica à sombra, sem poder postar, sem poder aparecer nas redes sociais, né? Muitas pessoas. Então eu sou a favor de ter mais transparência, ter algoritmo mais democrático, de modo dar voz igual a todo mundo. Só isso é a sua regulamentação. Aí seria essa seu... Não, o que o Morgado colocou foi interessante também. Colocar o CPF na cara de quem tá na rede social. Eu acho que é o único tipo de regulamentação. Porque assim, como empresa privada, você não pode também dar pitaco que o cara faz. Eu concordo com você, eu acho que essa questão do shadow ban, mas assim, é que nem o Emílio fala, quando você concorda, vai lá no agree, você sabe que o jogo é aquele a ser jogado. Agora, essa questão de regulamentar... Não é tão transparente assim, Morgado. Não é mesmo? Não é tão transparente assim. Eu sei que não é, mas assim, é o que o Emílio fala, concordou, amigo. Você não tá feliz, sai fora. Mas sentou... Assim, mas a única regulamentação a única, mas nada além disso, CPF para quem tá atrás daquele determinado perfil, é isso. Eu peço a palavra aqui. Pois não, senhor. Eu peço a palavra aqui pro nosso querido advogado, ele que é o doutor Luiz Augusto Durso, ele que entende. Especialista. Que 2 celulares ele tem. Esse entende do assunto. O
que vai ser julgado hoje lá na Suprema Corte? Bom, Emílio, prazer voltar aqui. Eu acompanhei esse início de debate e eu acho que esse é o grande problema no Brasil da gente falar de tentar trazer algum tipo de regulação. Pela confusão do tema, pela mistura dos temas e pela dificuldade de a gente entender até onde vai eventual regulamentação ou não. Hoje, o que está sendo julgado no Supremo não é o PL 2630. O PL 2630 é um projeto de lei que tramitou no Congresso, mas não teve força política para prosperar. Inclusive, eu estive em audiência pública, fui convidado para ser um dos debatedores. E no Supremo, estamos julgando a possível inconstitucionalidade, ou não, né, do artigo 19, que é o artigo do Marco Civil da Internet, que fala especificamente de responsabilidade de plataforma. E aí, se ele cair, se ele for decretado como inconstitucional, isso não significa que o governo vai controlar o que vai ou não para as redes. Significa que o Supremo vai ter que ocupar essa lacuna emprestando, penso eu, o artigo 21, que é um outro artigo sobre responsabilidade quando há o conteúdo pornográfico ou de nudez. Isso é para, desculpa interromper, mas é a responsabilidade, o que está sendo julgado, é a responsabilidade da plataforma. Exato, porque hoje o que diz o artigo 19? Fala que a plataforma é responsável por aquilo que o seu usuário faz, publica, a partir do momento em que ela descumpre uma decisão judicial, por exemplo, de remoção. Então, o juiz olhou, falou, isso aqui é criminoso, tem que remover, mandou a plataforma remover, ela não removeu. Pelo descumprimento da decisão, ela pode tomar multa, mas ela também pode ser responsabilizada pelo conteúdo. É isso que diz o artigo 19. O que o Supremo entende? Que isso deveria ser um pouco mais rigoroso, porque a plataforma sempre esperar a decisão judicial coloca uma situação muito confortável, porque ela não liga, por exemplo, para canal de denúncia, ela não faz nada antes da decisão judicial. É isso que a gente viu na prática, isso é uma realidade. Então o Supremo está tentando verificar se é possível, pela inconstitucionalidade, colocar uma nova forma de analisar o conteúdo. E aí seria, por exemplo, conteúdos, eles colocam um rol de 5, racismo, crimes contra mulheres, etc., que poderiam, esses Mas modelos... isso é tudo subjetivo, doutor. Sim. É tudo muito subjetivo. Eu não estou nem entrando no mérito se seria bom ou ruim, mas estou dizendo o que pode acontecer. Aí eles pegariam o artigo 19, colocariam um artigo que você não precisaria da decisão judicial e que aí, com a mera, por exemplo, denúncia ou a notificação de uma vítima de alguma coisa, a plataforma precisaria agir, se não poderia ter uma decisão judicial, uma ação judicial independente para gerar responsabilidade. Aí tem multa. E aí seriam multa alta. Por isso que a Google diz e fala, isso vai atrapalhar a experiência. Só entrando nisso que você falou do canal de denúncia, e era uma prática ali lá para 2017 que as pessoas se juntavam para denunciar um certo tipo de canal. Eu sei que o meu primeiro canal caiu por conta disso. Eu recebi uma série de denúncias e o meu canal ele foi desmonetizado por uma galera que se juntou, denunciou por violação sexual, o meu canal. E você fez alguma coisa nesse sentido? Não. E você conseguiu resolver essa situação? Depois de 3 meses. Tá. Entendeu? Junto à plataforma. Exato. Mas você vê que a denúncia, ela não era correta. Então, o canal de denúncia também tem que deixar bem claro a questão da denúncia, por que você está denunciando, se faz sentido com o conteúdo e toda essa parte. Então, aí esta questão vai de encontro ao que o Morgado falava. Se você ter uma regulamentação, pode ser sim boa, nesses modos que o Morgado disse, eu até incluiria algumas ideias como essa. Então, se tiver uma grande quantidade de denúncias, que você vai sofrer uma sanção da plataforma que é administrativa, que ela diz, você vai ser desmonetizado, você vai ser banido, ela tem que te dar o direito de saber por quê. Perfeito. Saber qual foi o conteúdo que infringiu e deixar você recorrer. Hoje você não tem essas opções. Então, quando a gente fala, eu, por exemplo, que aí não é nem lá do PP, nem no lado do Holiday, é um lado mais, como vocês me chamaram de mureteiro, um lado mais centro, no sentido de que não pró-plataforma, muito menos pró-governo. Seria alguma coisa no meio termo para colocar a decisão na mão do juiz e que a plataforma tem um pouco mais de responsabilidade para agir melhor. Eu acho que a plataforma hoje está muito isenta, deixando acontecer. Isso falta, só uma coisa, porque não tem clareza da plataforma. O Alba recebe um e-mail do algoritmo. Tem um ponto que eu queria falar, que foi uma fala do Dr. Francisco, que é o seguinte, ele falou, olha, a plataforma faz o algoritmo de acordo com o que ela quer. E aí tem 2 pontos nisso. Eu, como empresa privada, acredito que eu tenho direito de fazer algo que maximize a minha receita. Se por um lado isso é verdade, por outro, quando você bane a pessoa sem justificativa é um problema. Como que você vê essa questão do algoritmo para entregar? Eu não estou falando do banimento. Você acha que a plataforma tem o direito de entregar para quem ela quiser
Ou você acha que não tem como o doutor Francisco levantou? Olha, essa tese é interessante porque os critérios de entrega do algoritmo são extremamente subjetivos. É um cálculo matemático muito difícil de se concluir o resultado. Ele vai depender dos primeiros minutos de postagem, o quanto aquilo gerou de engajamento, o quanto de comentários, o quanto de likes, compartilhamentos. Tudo isso vai para uma conta para o algoritmo entender que aquele conteúdo é bacana para entregar para mais gente. Então, eu entendo que essa decisão, Sami, pela plataforma decidir a forma que vai entregar, é uma decisão justa da plataforma realmente poder decidir. Mas eu defendo o que a gente chama de transparência algorítmica. Pelo menos a gente saber que aquele conteúdo foi entregue, por quê? Não, porque ele engajou muito rápido, ou porque, por exemplo, os vídeos do Nicolas Ferreira, né, com 200 milhões de visualizações. Mas por que chegou para tanta gente? A plataforma vem falar, não, entregou muito bem, o nível e a quantidade de tempo de visualização está muito alto e por causa disso entrega para mais pessoas. Isso só que para o negativo também. Por exemplo, eu tinha minha monetização no Facebook e tiraram simplesmente, não sei porquê. Eles não informaram o porquê foi tirado, se foi... regulação. Então, exato, exatamente. Mas aí... Olha lá, você é a favor da regulação. Eu sei, mas agora a questão que eu entro, onde o Sami falou, aonde isso interfere... Porque assim, você vai acabar entrando também... por exemplo, uma vendinha. Quando o cara chega lá, que é uma coisa que o Holiday sempre falou também, você chega lá, você atrapalha o cara da vendinha porque tem que ter uma lixeira com aquela metragem, tem que ter... Aonde isso atrapalha nessa questão da liberdade de quem é o dono da plataforma, o dono do estabelecimento comercial? Isso vai ser a forma com que a gente vai aprovar a lei, porque o PL das fake news merecia muitas críticas. É verdade. Sim. Eu não fui lá para Brasília para bater palma pro PL, porque ele era um PL gordo. Eles colocaram questões de direito autoral que não tinha nada a ver com... Que é do governo, né? Sim. O PL... Então, mas doutor, peraí, você já vai falar. Já vou. E eu estava pensando o seguinte... Liberdade também é uma coisa muito complicada para você decidir, porque depende também da cultura onde você está. A nossa liberdade aqui é diferente da liberdade da Arábia, por exemplo, e do Japão e da Coreia, de onde você está. E dos Estados Unidos. Essas empresas, elas estão sediadas nos Estados Unidos. É que nem uma companhia aérea. É muito complicado você administrar uma companhia aérea porque você tem piloto americano, piloto brasileiro, a American Airlines viaja para cá. É uma complicação isso aí. Então eu acho... Como é que o cara vai... Como é que a gente vai entrar num Facebook, que é um negócio que está lá na Califórnia, e a lei do Brasil vai... É uma coisa que não vai dar muito certo isso, doutor. É que já esteve, né, Emílio? O Facebook já foi uma empresa americana. Então, mas teve quando não interferiu em eleição. Exato, e assumido por eles. Antes do Brexit... Era só brincadeira. Isso, só joinha. Era rede social. Era rede social. Hoje é um instrumento de comunicação. Jesus com glitter. Hoje virou uma coisa muito poderosa. Não é isso, Holiday? Como é que você acha? Para onde você acha que vai? Você acha que aqui a gente vai decidir o que... Eu acho que essas plataformas vão embora. Não vão, Emílio. Não vão. Por quê? Muito dinheiro. O Brasil é um dos países que mais usam rede social no mundo. A gente está em segundo lugar. O Brasil é o top 1 que mais interage no Facebook. Tá muito dinheiro aqui para o cara largar a mão. O próprio Elon Musk, quando deu a treta aqui... Voltou atrás. Eu acho o seguinte, tanto o que está sendo discutido no Supremo, quanto o que propõe esse PL das fake news, acho que o mais prejudicial de tudo ali é você necessariamente... vai ter que criar mecanismos de Estado para dizer o que é verdade ou não. Sim. Você tem que entregar este poder para o Estado. Este é o centro da discussão aqui. Porque o que o PL propõe inicialmente é... as redes sociais, as empresas, vão ser responsáveis por inibir conteúdos que contenham, por exemplo, discurso de ódio. Só que o que é discurso de ódio? Se você perguntar para o Monteiro, ele vai dizer uma coisa. Perguntar para o Durso, ele vai dizer outra. Se perguntar para mim, vai dizer outra. Exatamente. O ponto é, alguém terá este poder de dizer o que é ou não discurso de ódio. E o que a gente viu, e o próprio Zuckerberg admitiu isso recentemente, inclusive, é que a maior parte das pessoas que eram responsáveis por, de alguma forma, moderar o conteúdo no Facebook, no Instagram, tinham ideologias de esquerda. E, naturalmente, os conservadores acabam sendo punidos, porque qualquer ideia que seja minimamente à direita... discurso de ódio. Exato. E aí, este PL vem oferecer isso. O julgamento do Supremo, agora, da forma como vem ocorrendo,
se considerar inconstitucional aquele dispositivo do Marco Civil da internet, o resultado vai acabar sendo esse também, porque eles querem responsabilizar a rede social, a empresa. E a empresa, com medo de tomar processo, com medo de ser punida, vai acabar bloqueando todo mundo. É isso que eu tô falando. E aí vem uma questão muito séria, que é o seguinte: a nossa Constituição Federal de 88, e aí o Dulce depois pode falar melhor sobre isso, lá no 220 é muito clara sobre a censura prévia. Todo mundo tem direito de falar e depois arca com as consequências do que falou. O que o projeto está dizendo é: cale a sua boca, não fale, porque o que você vai falar é discurso de ódio. Na prática é isso. Porque vai entrar no algoritmo. Exatamente. Entra no algoritmo. Exatamente. Então, doutor, pois não. Um ponto que eu ia colocar aqui é o seguinte, Holiday: por que tem que ser sempre os dois extremos? A esquerda, por exemplo, acha que tem que ter regulação do conteúdo, que é a bizarrice. A direita acha, por exemplo, que não tem que ter regulação alguma, né? E o Holiday deu um exemplo aqui da questão do discurso de ódio. Mas, por exemplo, eu tive um caso específico de uma criança que, participando de um desafio no TikTok, pegou um desodorante, colocou inalou o desodorante e morreu com 8 anos de idade. Mas 8 anos de idade não tinha que estar no TikTok. 8 anos de idade morreu. Mas por que não poderia, por exemplo, nesses casos específicos, gritante, a plataforma ter responsabilidade sobre o assunto? Tira a questão da discussão só do discurso de ódio, que realmente cai na subjetividade. Mas tem situações que são tão gritantes, são tão absurdas, que criam e a responsabilidade dos pais. Mas aí você usa... Prenda o pai e condena Mas veja, o que o Felipe está colocando é uma discussão que assim, a lei já abarca, que é, por exemplo, pornografia infantil. Porque que rede social deixa pornografia infantil? Nenhuma. Não. Qual é a lei específica? Qual é a lei específica que criou uma regulamentação voltada para as redes sociais para impedir a pornografia infantil? Nenhuma, é a lei que já existe. Portanto, o meu ponto é o seguinte: a lei do PL das fake news e o julgamento que está no Supremo, na prática, ela só discute efetivamente discussões políticas, porque aquilo que é criminoso, ninguém vai vender droga no Twitter, ninguém vai vender arma no Instagram, isso não tem, a rede social ela já inibe naturalmente, portanto aquilo que é efetivamente criminoso já é combatido. O que está se discutindo eu posso falar o que eu penso ou eu não posso. Não, você está equivocado. Doutor, falar. Doutor. O Telegram é uma plataforma conhecida por venda de conteúdo ilícito e etc. O Telegram é russo. Então, é isso que eu falo para você, a Rússia é outra... É Corinthians. Mas nem onde reclamar, não. Então. Deveria. Mas é rede social. A preocupação do Fernando tem toda a razão, e eu sempre falei aqui, e isso é importante levar para a audiência, por isso que é bom esse debate. Por isso que a gente tem que focar em regular o que é manifestamente ilícito, e qualquer coisa que é subjetivo, deixar falar e preservar a liberdade de expressão sempre. Então, depois verifica, é subjetivo, discurso de ódio, isso vai ser mantido e deve ser mantido. Inclusive nos votos que já foram declarados no Supremo, usar exatamente esse termo, manifestamente legal, para o que é discurso de ódio não interferir. Então eles estão tentando preservar. O Supremo está tendo essa cautela, pelo menos alguns que votaram. Agora o André Mendonça votou de maneira mais liberal, cada um está dando sua ideia. Mas o Congresso deveria abraçar essa ideia. É agora 2 horas, né? Hoje retoma. Agora, com relação... Tem um documentário muito bom para ver com relação a isso. Fala, não, mas a lei está pronta para isso. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe pornografia infantil e não tem nas redes sociais. O ECA traz a previsão, realmente é crime, mas isso você encontra demais. Eu já quantas vezes trabalhei com um cliente que uma adolescente e tal mandou nude na escola e alguém vazou e aquilo fica em plataformas da Meta 4, 5 dias até remover, precisando de muitas vezes de decisão judicial. Isso existe. Como que a gente lida com a plataforma permitir que isso exista? Esse é o debate de conteúdos criminosos, manifestamente legais. E teve um documentário do Pornhub, que é um dos sites mais visitados do mundo de pornografia. Você assistiu esse documentário? Esse documentário é interessante. Por quê? Porque estava sediado no Canadá. Um país em que as leis proibiam o vazamento de conteúdo de estupro e conteúdos sexuais de terceiro. E muitas vítimas reclamando, meu vídeo está lá. E depois de uma cadeia, de uma manifestação absurda no país, em que eles tiveram que bloquear o pagamento de cartão de crédito junto com as bandeiras, 80% do site foi removido de conteúdo. Ou seja, eles não faziam o que deviam fazer. E depois do que aconteceu, eles fizeram. Eu acho que a gente está vivendo esse momento no Brasil. A gente quer a liberdade de expressão e está preocupado em ter jabutis e uma demanda inclusa nesses PLs para censurar. Ou para o governo cuidar da narrativa. Isso é perigoso. Por isso que a gente tem que debater, por isso que esse debate é muito, muito positivo. Mas que alguma coisa vai precisar mudar porque a internet está um problema, essa é a minha opinião
concreta, que a gente tem muita coisa que é manifestamente legal no ar, isso a gente vai ter que fazer uma coisa. Porque você é especialista, tem que fazer um break. Vamos fazer um break agora para o... Para quem? Léo Lins. De novo. Então vamos fazer um break pro Léo Lins. Léo Lins agora tá... Vai fazer o quê? Agora já votaram lá. O Chiquinho é a favor. O problema é quando vota. Porque tem audiência pública, esse cara foi lá, ele ficou lá em Brasília. Tem audiência pública, você tem que ir na audiência pública. O brasileiro não costuma ir na audiência pública. O pessoal não se interessa por essa Não fase. se interessa. Aí a lei, aí o que acontece? Aí aprova. Os caras vão lá e votam de madrugada. A turma lá e vota de madrugada. Escondido. Aí a lei tá lá. Aí o que acontece? Agora os humoristas estão com medo. Por quê? Porque agora viu que o outro foi preso. Agora fica todo mundo com medo, porque tem muito advogado, né, doutor? Opa. E aí o cara vai contar uma piada, ele vai falar... E agora? E se eu contar essa piada? E quem tá no YouTube fala, vou aproveitar dele para ganhar uma grana que o outro já ganhou. Aí vira, o humorista não consegue mais fazer o trabalho dele e vira essa confusão. É a vida. Por isso que o debate é bom, Emílio. Por isso que a gente tá fazendo aqui é para levar para falem sobre isso. Enquanto é possível. Não de maneira radical, de maneira estudada, de maneira tranquila. Vamos conversar com elan. Isso. Fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Muito bem. Podemos? Podemos falar sobre esse assunto, a gente vai ficar calado, porque aqui me parece do Léo Lins. Léo Lins é do Léo Lins? Claro. Eu quero saber do Léo Lins, inclusive do Chiquinho, porque é um cara que é mais da esquerda e daí tem um lado da história. Os humoristas, obviamente, se manifestaram por liberdade, não tem como não defender, na minha humilde opinião, o Léo Lins. Estão falando, não, mas também, você entra em comentário, mas também exagerou. Você vai defender, então, agora esse tipo de humor? Que lado que você tá, Chiquinho, na tela? Não, eu acho que a condenação do... Acho não, tenho certeza. A condenação do Léo Lins foi um absurdo. Né? Na minha opinião, não dá para criminalizar a piada, não dá para criminalizar o humor. Né? O humor também tem o papel de fazer a gente refletir sobre vários assuntos. Né? Às vezes, uma piada mal feita, uma piada de mau gosto, uma piada que causa revolta nas pessoas, ajuda a gente a refletir sobre aquela situação. Eu sei, mas por que o legislador não viu essa consequência quando estava fazendo a lei? Por que essa lei mas foi uma coisa, é uma lei? A lei antipiada, né? Foi a lei antipiada. A lei antipiada que passou. Por que, doutor? Mas a lei antipiada, que é realmente um absurdo, né? O que teve é o seguinte, né? Nos Estados Unidos veio aquele tal de racismo recreativo, né? Que infelizmente o Brasil importou de fora, né? E acha que qualquer tipo de atividade jocosa para manifestar uma ideia racista seria crime. Mas, na minha opinião, a piada, o contexto muda toda a situação. Sim. E a lei não é clara sobre comediante, sobre humorista. Eu sei, mas nos Estados Unidos... Sobre a minoria também. Estados Unidos, você não vê um cara em cana por causa de discurso. Nada. Não tem um cara que foi por causa de discurso. É o exato. Pode ter o woke lá, pode falar, pode cancelar, pode entrar no coisa. Mas isso aí do cara ser preso, do cara ser condenado por causa de um discurso... Mas existe a máxima de jeito que é o seguinte, né? A segunda instância está para consertar o erro do juiz de primeira instância. Tomara, que foi o que aí aconteceu com o Danilo Gentili, que foi condenado à prisão também na primeira e na segunda acabaram com, é com isso, a graça. doutor? É que, na verdade, a primeira instância tem sido a representação do que tem acontecido em quase todo o judiciário, né? Por isso é insatisfação. O que eu vejo, o caso Léo Lins, né? A condenação é exagerada e eu vejo que usar o direito criminal para tentar resolver essas questões também é um exagero. Eu não gosto muito do humor tão exagerado como do Léo Lins, mas eu nunca defenderia alguém ou calá-lo. Mas ele poderia, por exemplo, sofrer sanções, porque ele define muito bem o limite do humor. Eu acho que o Léo Lins é o cara que melhor definiu o limite do humor de todas as críticas que eu já vi. Que ele falou, o humor não tem limite. Tem limite onde você faz esse humor. Sim. Não dá pra ele sair contando determinadas piadas em determinados lugares. Agora, quando ele está no palco, no show de humor, pro pessoal que comprou o ingresso e sabe... Quem pagou. E mais do que isso, no personagem de um humorista. Exato. Ele não tá falando na pessoa do Lins. É um personagem, é ridículo. O problema de tudo isso tem residido em um só, a divulgação do show. Porque ele não sofreu o que tá sofrendo porque ele contou essa piada no palco. Não foi ninguém lá que estava presente que denunciou. Ele colocou isso no YouTube. E aí esse é o problema que a gente vai ter que solucionar. Porque quando você coloca no YouTube, ele tira desse contexto de humor ou não. A minha opinião é que não. Do mesmo jeito que o cara vai lá no show... Igual um DVD. O cara... DVD, exatamente. DVD. É o DVD. É um streaming. Tá escrito show do Léo Lins. Tá dizendo que é show de piada. Bem claro, né? Bem claro que é. E se o juiz entendeu que ele exagerou, poderia ter aplicado multa, tirar o vídeo do ar. Agora, 8 anos de prisão, isso gera realmente Sabe o que eu acho estranho no Brasil? É o seguinte, nos Estados Unidos, se um humorista faz uma piada que as pessoas não gostam, não sei o quê,
Tipo, se organiza um boicote, as pessoas falam, não vou no show dele, não compro ingresso, faz uma campanha, e aí o cara, ou ele vai fazer um sucesso absurdo, porque vai muito mais gente, ou ele vai falir, porque ninguém vai lá. Aqui tudo é essa questão da judicialização. Eu sou, digamos assim, eu faço parte de alguns grupos que o Léo Lins faz piada. Eu sou gay, sou negro, e dou risada de várias piadas dele. Conto essas piadas pros meus amigos. Quer dizer, eu sendo negro e gay, vou lá, faço alguns vídeos contando piadas sobre negros e gays. Eu posso ser condenado. Sim. Porque eu estou falando sobre mim, fazendo piada sobre a minha vida, sobre a minha realidade. Isso é um completo absurdo, gente. Não gosto das piadas do Léo Lins. Não assista o vídeo. Mas isso não aí... gosto das piadas do Léo Lins. Não vá no show. Mas eles falam que você tem... É o Marcuse, né, que falava isso. Lugar de fala. É do Marcuse, né? Você tem... lugar de fala. O lugar de fala. Você tem o lugar de falar, eu sou gay, eu sou negro, então ele mesmo pode ser preso. Exato, mas eu mesmo posso ser preso. Isso aí é escola de frango. É isso aí mesmo. Isso aí é trazendo marxista, pô. O ponto que eu tô trazendo aqui mais marxista que tem é essa. O Léo Lins faz piadas sobre diversas pessoas e no show deles, os alvos da piada muitas vezes estão lá. Sim. Tem um show dele que ele tava fazendo piada sobre pessoas com deficiência e no palco vão diversas pessoas com deficiência rir da piada dele, contar a piada, fazer parte do show. Então, assim, é um completo absurdo isso. E aí a gente volta de novo para as redes sociais, pro debate sobre as redes sociais. O Léo Lins está sendo condenado, como bem disse aqui o doutor Durso, principalmente por conta dessa divulgação. Se o PL da censura já estivesse em vigor, ou se o Supremo já tivesse majoritariamente decidido como pretende essa nova regulamentação das redes sociais, ele sequer teria postado, porque teria sido censurado, e aí ele teria se autocensurado. Quer dizer, você cria um ambiente num país onde as pessoas têm medo de falar. Não, é sério, então, é sério. Mas agora, porque você vai ficar com medo de postar. Já acontece isso. O que está acontecendo agora com o humorista é justamente isso. Eles estão com medo. Será que é autocensura? É autocensura. Mas é um ambiente de medo. Mas você acha que o Brasil hoje não tem censura? O efeito secundário. Você acha que não tem censura? O efeito secundário do caso do Léo Lins é fazer realmente os comediantes pensarem e se autocensurarem. Eu concordo com você. Mas tem nada a ver com o pele da fake news. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não é a regulamentação das redes? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o próximo. Não, mas é ou não é a regulamentação das redes? Mas não é a regulamentação? Nada a ver. Como não? Ele colocou um vídeo do show dele no YouTube, no modo de ver, colocando o show dele no YouTube, dizendo que é show dele de piada, já está abarcado pela liberdade de expressão. Pelo amor de Deus. Já tá, Pelo amor de Deus. Tem diversas pessoas que dizem que o show do Léo Lins é discurso de ódio, e esse é o ponto. Sim, tá errado. Discurso de ódio é absolutamente subjetivo. Tá então, mas não fica subjetivo justamente assim, isso. Ele coloca lá, o cara vai denunciar, os caras derrubam, é a censura. Se ele tivesse postado esse vídeo com o PL da censura em vigor, várias pessoas teriam denunciado como discurso de ódio e ele teria tirado o vídeo do ar, ou pela plataforma de discurso de ódio e não abarcaria nada a situação do Léo Lins em relação à divulgação do YouTube. Mas isso é o que você acha e o que eu acho. Não é o que está em discussão. Não é o que está em discussão. Agora a justiça vai falar. Pois não, doutor. Assim, o legislador, quando ele trouxe, que você falou, por que isso passa? Porque o legislador ele tem uma ideia do ideal, o plano ideal. Então, ou ele quer voto, né? Mas normalmente ele tem um senso do plano ideal. Então o que ele quis prever? Ele quis prever alguém que usa do humor para ser racista e preconceituoso. Então ele usa da desculpa do humor para isso. Não é o caso de um comediante profissional, que ele pode errar na piada, ele pode exagerar. Qual que seria a sanção? Qualquer uma, menos o cara ter ser condenado criminalmente. A condenação criminal tem que ser a última aplicação da lei. Essa é a regra constitucional. Então, o que está sendo aqui aplicado é que ele teria dolo, vale dizer, quando ele faz a piada, ele quer ser preconceituoso, e não que ele quer ser comediante. Essa interpretação. Mas se for um personagem, se está num filme, mas isso entrou num. Porque uma das coisas que você pode falar. Por isso que a condenação é exagerada. Uma vez, em 2000. Foi quando isso? 2005. Certo. 2005 ou 2006, a gente sofreu Ministério Público e tal. Pro Papai. Programa antigo. Sim. 2006, acho. Ou 2006. Foi lá, terninho, não sei o quê, tinha que assinar um ataque. Aí não podia fazer piada de nada. Termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Aí tinha que ir lá, Ministério Público, não sei o quê. Ó, você assina isso aqui. Assinava, você não podia contar piada. De japonês, de anão, de mulher, de não sei o quê, você assina isso aqui. Assinava aquilo lá, acabava o problema.
Aí tinha o nome dos patrocinadores e tal, e não sei o quê. Aí eu falei com o velho aqui, o seu Tuta. Eu falei, ó, seu Tuta, os caras... Ó aqui, ó, que absurdo isso aqui. Até o Feltrin, até eu levei pro Feltrin isso aqui, na época ele era da Folha. Aí eu levei pro cara lá, aí sabe o que o seu Tuta falou? Ele falou, a censura, ela começa no mais fraquinho, que é o humor. Sim. Eu falei no vídeo. Porque o humor, ninguém liga muito. Ninguém liga muito pro Léo Lins. Exato. O Léo Lins é um cara... É um bobo. É um é o bobo da corte. É um bobão da corte e tal. E aí ela vai entrando. Tanto é que quando vê aqui, a gente falava que a censura não tem ombro. Porque ela começa e ela vai embora. Então eles vão. Teve lá com o Rafinha Bastos. Opa. Lá no começo. Teve essa tentativa lá, depois mudaram de horário, fizeram todo aquele esquema. E aí ela vai... subindo. Escalando. Vai chegar no esticando seu. a corda. Mas esse é o ponto. toba. Vai chegar no seu. Tá? Pode escrever. Eu defendo uma tese que vai contra o que você pensa exatamente nesse ponto. A minha tese é que a forma de você segurar a censura pelo Estado, pela parte jurídica, né, de maneira jurídica, que é o que está acontecendo, porque ele sofreu uma sanção criminal para que ele pare de falar. Então é um juiz criminal que está o censurando de alguma forma e ele vai ter medo de fazer aquilo. Isso serve também de efeito pedagógico. A forma de você limitar o poder do juiz é por lei. Então você tem que legislar para falar o que a gente teria que legislar para colocar o limite do humor. Mas tá difícil. Mas aí tem tá difícil mas legislar, você partindo desse assunto, fala para mim uma piada que tenha bom senso. Que não ofende ninguém. Mas que não tem um alvo. Mas aí você põe, por fala exemplo... uma piada, que o cara fala, não, essa piada é de mau gosto. Me fala uma piada de bom gosto. Mas é Todo piada tem um alvo. Para que o mundo me fale, pelo amor de Deus, me conte uma piada de bom gosto. Deixa eu concluir a tese, então. A minha tese é o seguinte, uma lei que diz o seguinte, o humorista que está no show de teatro, é profissional e vive daquilo, tá, que não é um aventureiro, ele... claramente não tem dolo na ofensa, ele está contando piada, ele pode errar, se errar, ele vai tomar uma multa de tantos reais, mas não vai ter sanção criminal. Previsão legal do que está sendo feito, como o exemplo do Sami. O que está no filme é apenas uma retratação. Uma ficção. Mas o próximo passo é ir para ficção. Esse é o problema. E mais o escritor se não agradar a turma, exato. O escritor vai ter que pensar duas vezes. Faz sentido fazer piada? Mas aí tem uma lei que fala, ó, o que está sendo feito no teatro, para aquele pode ser dito. Então, mas posso colocar no YouTube? A gente tem que ter uma previsão para falar que sim ou que não. Tem uma questão aqui. Deixa o Holiday. Tem uma questão fundamental. Tem uma questão fundamental que eu acho que a gente precisa colocar aqui de novo no centro do debate. O ponto é, a lei pode dizer isso, a lei pode dizer aquilo. O problema é que quanto mais poder nós damos para o Estado ter possibilidade de censurar, pior fica. Vamos olhar aqui para as eleições. Exato. Teve diversas acusações de fake news durante as eleições de 2022. Um dos sujeitos que mais postava fake news naquelas eleições era André Janones. Janones, exato. Nenhum. Nada. Não é que poucos, não é que alguns saíram do ar. Nenhum post do André Janones saiu do ar. E a lei era muito clara, a regulamentação da justiça eleitoral. As notícias falsas não vão prosperar. Era direto decisão de juiz, mandava tirar do ar. Perfis foram bloqueados nas redes sociais. E da esquerda, nenhum. Falaram que Bolsonaro era pedófilo e daí pra baixo. E os posts estão no ar até hoje. Se você for procurar, tá lá. Mas a lei diz... Mas o ponto não é esse. O ponto é qual porta nós estamos abrindo. Quando nós discutimos esse tipo de regulamentação, não é abrindo agora, estamos escancarando a porta para censura prévia no Brasil. Isso não fica restrito só ao Léo Lins em política, não, a questão do discurso de ódio. Porque, por exemplo, qualquer opinião que você tenha a respeito do tema discutido. O Holiday não é a favor de cota, então ele é racista. Você também pode fazer algum estudo de uma economia de um país africano, alguém pode falar, olha, ele está falando que a economia vai mal porque o negro que tá falando. Exato. No próprio caso da cultura, você não é a favor da troca de etnia do personagem porque tá afetando a originalidade. Não é isso. É porque você tá fazendo discurso de ódio, você é preconceituoso. Isso cai para todos os campos que eu quiser. Se alguém discordar de mim, eu posso falar que é um tipo de preconceito. Que é o oprimido e o opressor. Claro. Isso aí é oprimido e opressor. Isso aí não é só no humor, fica em todo lugar. Tudo reside num ponto, a subjetividade do tema, e aí a crítica do Holiday
para o Tribunal Regional Eleitoral. Ele está dizendo que qualquer tema julgado pelo TRE naquela época não foi determinado assim. Por quê? Porque o juiz pode determinar da cabeça dele, porque ele pega um artigo super subjetivo e ele aplica do jeito que quiser. O Brasil conseguiu. A gente consegue interpretar temas que são impossíveis de interpretação. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado está na Constituição falando que é quando acaba os recursos. O Supremo conseguiu, há alguns anos, reverter isso para falar, não, em segundo grau é trânsito em julgado. Depois voltaram atrás, porque viram que era impossível manter uma interpretação tão absurda. Então, se o que é óbvio na lei tem interpretação, imagina aquilo que é subjetivo. Por isso que eu defendo uma lei muito rigorosa e expressa, para que o juiz não tenha saída. Eu vou dar R$1 para o doutor. Pelos preços. E vou dar R$1 para o Holiday. E o Felipe fica Você é socialista. Não, você que você é dá o seu. socialista. Você deve R$2. Sabe o que eu vou fazer, Vai ser minha moeda da sorte. Pede pro governo. Você pede para Luiz Inácio. Pede o seu real pra ele. Criminalizando a esquerda aqui, hein? Luiz Inácio vai... Não, quero agradecer. Olha, foi um elegante, foi ótimo. Você sabe uma ótima coisa? discussão. Você sabe uma coisa que eu acredito muito? Eu acho que hoje em dia as pessoas gostam muito de debates, né? Sim. Aquela coisa de bater. Mas eu acho que hoje a gente conversou. Conversa, exatamente. E eu acho que na conversa as coisas funcionam. Então eu quero agradecer muito a Posso presença. fazer um pedidinho? Claro. Gente, eu não sei porquê o Instagram, de repente, começou a tirar os meus seguidores. Tá? Tipo assim, tá escorrendo. Precisa regulamentar. Então, por favor, me sigam aí nas redes sociais. @Fernando. Precisa regulamentar para eles esclarecerem, porque... @Fernando Holiday, Holiday HOLIDAY. Por Manda favor. inbox pra ele. O doutor Durso também tem um canal dele que sempre ele está publicando coisas interessantes. Da última vez que ele teve aqui, ele publicou do INSS, não é, doutor? Você entra no Instagram do Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, para você que está no rádio, Augusto Durso. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer, falar que o debate é sempre muito positivo e é assim que a gente vai, quem sabe, acabar com esse tipo de decisão como do Léo Lins, porque amanhã a gente vai saber quando pode postar. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o limite do humor, ninguém sabe responder. Mas amanhã, quem sabe falar, o limite do humor está, por exemplo, onde o indivíduo pode fazer o show, onde ele tem a liberdade absoluta e tranquilidade que não vai sofrer um processo penal por algo que ele fala. É isso que a gente espera. Mesmo muitas vezes defendendo a regulamentação. É isso aí. O Felipe Monteiro é FN Monteiro, é isso? É isso mesmo. Você tava com o Carioca? Dicas de Negroni. Ah, é? No Bareto, tomando uma coelha. Ah, é? No Bareto? O Carioca, ele é o Carioca. Compadre. Imagina essa, Se liga na gata. dupla, hein? essa dupla. E vem o personagem da Pixar aí. A gente tem umas imagens que o Francisco Carioca me mandou. Pode pôr aí, por favor, Lucas. Temos aí. Ah, Que o Sam faz no programa. Francisco Pão de Hambúrguer. Tem Isso, mais. Colocaram o Morgado comendo Doutor hambúrguer. Francisco Pão de Hambúrguer. Que mais? Você sabe. O Morgado comendo hambúrguer, cara. O advogado dos pobres. Parece o assunto, Bruno. Sabe o que é o pior, Emílio? Que morreu Ó, todo mundo aí. que desmataram. Gostei do meu, que da hora. Gostei, Isso foi Pra gostei. fazer Esse eu essas vou postar. imagens aí, o que gasta de poder de processamento, né? Mas é do meu dinheiro, não é do dinheiro público, não. Não é dinheiro do governo, não. É do meu bolso. E vou falar uma coisa pra você. Isso aí, 25 bilhões de litros d'água. É isso aí. Tem muita água no mundo. Emílio, Pra fazer essa não usa água. Só por pataquada. isso eu não vou tomar banho Pra hoje. fazer essa pataquada. fizeram aqui o no cálculo, programa. quanto a gente gasta de água só porque o pessoal agradece o ChatGPT. Você não Já tem- já não tem vão que agradecer. regulamentar a água do GPT Daqui a também. pouco o governo vai querer falar o quanto eu posso elogiar. Tchau, pessoal. Muito obrigado.